Olá, seja bem-vindo ao podcast Cast pela Ordem aqui de Marília, 31ª subseção OAB, representada aqui pelas comissões de Direito Ambiental e Direito Agrário. Estamos aqui hoje, em comissão, ao meu lado, o Rodrigo Correia, mais uma vez, bem-vindo aqui. Obrigado, Thiago. Dr. Luiz Sibantos. Obrigado, Thiago. E ao meu lado aqui também, está aqui o Dr. Júlio Batista, que veio aqui para somar essa comissão aos trabalhos da comissão, tudo. E hoje nós temos aqui, Dr. Júlio, veio falar de temas muito importantes a respeito dessa situação aí, que envolve o produtor rural, que é bastante, vai ser assim, eu acho que é um dos principais pontos também, que envolvem o produtor rural. E o Dr. Júlio, satisfação em ter em nossa comissão, seja muito bem-vindo também, para que a gente comece esse bate-papo. Obrigado, doutor Thiago, doutor Rodrigo, a quem nos assiste. É uma honra poder fazer parte, O convite aqui do meu grande amigo. Sou Júlio Batista, sou advogado, atuo na área empresarial, civil empresarial e também na área recuperacional. Também sou administrador judicial aqui no Juiz em Marília, em Garça, e já tive alguma experiência na condução de recuperação judicial. Então, na prática, condução da recuperação judicial do produtor rural especificamente, que foi o tema passado para a gente ter esse bate-papo hoje. Então, agradeço muito a vocês, espero que possa contribuir de alguma forma com alguma experiência nossa aqui dentro dessa área aí. Obrigado. Nós que agradecemos a vinda aí, doutor. Doutor não, Júlio, né? Pode chamar de Júlio. Júlio, Luiz, Rodrigo. Júlio é meu irmão. Vamos tirar as formalidades aqui. Com toda certeza. E o Júlio hoje veio a caráter, né? Então, Todos nós, né? Só o doutor Luiz Sibantos, ele... Só eu que fugi a regra. Muito bem, aqui. mas... Como sempre, muito elegante. Muito elegante. Eu aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil e vocês representando os produtores rurais. A comissão na essência, né? A comissão na essência do rural. Direito agrário, direito agrário ambiental. E ambiental. Mas é isso aí, o importante é a gente esclarecer alguns temas aí da recuperação, né? E gostaria de falar, Júlio, perguntar, aliás, Produtor rural é empresário? Com certeza, Rodrigo. Com certeza. Sem o produtor rural, se o produtor rural não fosse visto como uma pessoa empresária, não haveria possibilidade dele se valer das benesses da lei da recuperação judicial. Então, esse entendimento ele foi pacificado em 2020 com a alteração da lei 11.101 de 2005, através da 14.112. Onde tínhamos algumas discussões anteriores, principalmente quando o credor banco, que geralmente são os maiores envolvidos dentro do passivo da empresa, do produtor rural, dizia que o produtor rural tinha contratado uma CPR ou feito alguma operação na pessoa física. E ele não poderia ser uma figura empresária. Só que antes disso, a própria legislação da federal, quando tratava do registro, sede de junta comercial e também na Receita Federal, abria a possibilidade do produtor rural optar ou não por ter um CNPJ, onde ele pudesse emitir as notas através dessa... Antigamente era um talão de nota, a gente atende muito cliente rural também, então eu também gosto de usar o chapéu porque a gente se identifica com os nossos clientes, Tanto aquele cliente que vai montar uma holding familiar rural, um latifundiário, quanto aquele cliente que está ali, que presta serviço na propriedade rural, e quer se aposentar através de uma aposentadoria rural. Então, quando a gente visita, eu gosto sempre de estar também me identificando. E eu gosto do chapéu do Gustavo Lima, então vamos lá. Tá certo. Então, dito isso, nós temos que analisar que essa possibilidade que ele tinha antes de ter um cadastro, um CNPJ, para ele poder ter as operações dele escrituradas e emitir nota
com uma carga tributária alinhada àquilo que as faixas da Receita Federal decidia e não como pessoa física, era uma possibilidade, uma opção dele ou não. Antes da reforma, exigia-se que ele realmente fosse efetivamente inscrito na Receita Federal através de um CNPJ e que ele, além disso, comprovasse a atividade rural há mais de 2 anos. Com a reforma, ficou entendido, pacificado, que essa situação dele ter o registro na junta comercial e, na verdade, na Receita Federal há mais de 2 anos ou não, caiu por terra, mas que ele seja realmente produtor rural há mais de 2 anos. Então, na pessoa física, ele comprova que ele tinha atividade e ele pode requerer a inscrição no CNPJ na iminência de apresentar o pedido da recuperação judicial. Certo. Bom, perfeito. E uma das coisas, né, o Júlio, você falando assim, o que me vem em mente, né? Você falou, olha, tem tanto o latifundiário, né? Como também a gente sabe que é uma grande realidade desse país, os microprodutores, pequenos produtores e tudo mais. Às vezes o produtor rural que nos assiste, né, aquela pessoa que está ali no campo, fala assim, mas isso não é para mim. Ele tem às vezes uma vã impressão assim que talvez ele não se encaixe em uma determinada situação. Por quê? A gente vê que tem muitos produtores rurais pequenos, microprodutores, né? Eles assim, familiar. Economia familiar. Eles não têm essa situação de ter essa organização, né? Pelo que você está falando, para que seja caracterizado como empresário, ele tem que ter essa no mínimo, né, dessa formalização, enquanto receita, enquanto junta comercial, se for o caso, né? O CNPJ, né? Então, assim, existe aí um mínimo, porque assim, não pode simplesmente chegar, eu sou o Tião, produtor, vou chegar e vou pedir a recuperação. Não, ele tem que é uma das alguns requisitos. Exatamente, né? Como o doutor já falou. Então, assim, pelo que eu percebi, existem alguns requisitos, né, para que essa pessoa tenha que ter. E talvez o produtor rural pequeno, ele não tenha ainda essa situação. E é de suma importância, né, que ele tenha essa documentação, que ele se organize, né? E saiba que, na verdade, é uma lei que também é para ele, né? Não só aos latifundiários, né, que tem toda uma assessoria, enfim, mas também esses produtores, né? Então, como o doutor já falou, né, possivelmente existem alguns requisitos. Eu gostaria que você comentasse, né, como é que funciona para eventualmente chegar a fazer um pedido, né? O que precisaria, assim, de uma base específica para chegar nesse ponto? Do Júlio começar, vou te interromper. Acho que a gente tinha que, complementando a sua questão aí, explicar, né, conceituar o que seria a recuperação judicial, o que seria a falência. Boa. E qual é o objetivo do produtor buscar essa recuperação judicial. Eu passo a palavra para você, que é o nosso expert. Bom, com o advento da Lei 11.101, Luiz, nós tivemos definidas regras para a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e também a Lei de Falências. A Lei de Falências antiga, de 1969, tinha ainda a figura da concordata, né? A concordata era como se fosse uma recuperação judicial na lei anterior. Bom, enfim, superado esse ponto da lei antiga, falando de 2005 para cá, a recuperação extrajudicial, ela cabe também ao produtor rural. A diferença é que na recuperação judicial, para a judicial, a aprovação, quórum de aprovação dos credores tem que ser de 3/5. Então, o maior credor que detenha 3/5 da dívida aprovando aquele volume de passivo, o plano de recuperação daquele volume de passivo, ele obriga os demais credores e esse plano é homologado judicialmente. Então chama-se recuperação extrajudicial, mas na verdade ele também é homologado esse plano. Então o Ministério Público também, como custos legis, né, fiscal da lei, ele também avalia essa possibilidade e, digamos assim, né,
questão mais simplificada. Na recuperação judicial, nós temos que todos os credores de todas as classes são chamados para uma assembleia após o pedido da recuperação judicial. E esse plano ele tem que ser votado e aprovado. Tudo sob a fiscalização do juízo, e é nomeado um administrador judicial. Esse administrador judicial é um braço do juízo, é um braço especializado. Por quê? Porque nós temos hoje que a condição do tribunal, né, não tem um funcionário específico no cartório judicial hoje que vai acompanhar aquela recuperação judicial, que vai montar essa assembleia, que vai convocar, que vai comunicar aos credores, né? Então, esse administrador judicial, ele é um assistente, um auxiliar do juízo, né, que é o trabalho que eu desenvolvo aqui também. E na falência, ela é a extinção legal de uma empresa. Ela é um encerramento formal das atividades de uma empresa, tanto pela autofalência, quanto quando a falência ela é requerida pelo credor ou na convolução do plano da recuperação judicial em falência pelo descumprimento do plano. E também é provocado em juízo pelos credores que estão dentro daquele plano de recuperação judicial, os credores daquela empresa, e quando há essa quebra, é convolado em falência. A falência, ela é a liquidação dos ativos da empresa e o pagamento. É a morte da empresa, né? Isso. Não tem É ressuscitação. a morte dela. Enquanto na recuperação, há a Na possibilidade de se recuperação, voltar a exercer exatamente. O a intuito atividade. principal, doutor Luiz, da recuperação é a própria essência da palavra. Recuperar a capacidade daquela empresa permanecer no mercado. A continuidade na Exatamente, atividade. desde que haja viabilidade. Então, o plano tem que ser coerente com o planejamento dessa empresa para o futuro. Então, tem que ser um plano bom. As pessoas falam, mas quanto tempo dura uma RJ? Olha, o acompanhamento da recuperação judicial é por 2 anos. Então, o juízo vai receber as informações, os balanços, tudo mais dessa empresa. A empresa é obrigada a prestar contas mensalmente por 2 anos. Só que o plano ele pode ter 10 anos. Nesse momento desse plano, todos os credores são obrigados a compor essa dívida aí, são obrigados a apresentar seus créditos, e eles não corrigem mais, ou eles continuam corrigindo os valores de juros e multas, não. Para tudo. Isso, exatamente. Para, e aquele valor é levado dentro do plano para votação. Então, o que acontece? As dívidas da empresa, desde que estejam divididas pelas suas classes e dentro das classes ocorra a aprovação pela maioria, né, que tem os quórums são qualificados, então acredito eu que não cabe entrar no detalhe dos quórums de cada classe, mas enfim, há de se saber que nós temos 4 classes. A trabalhista é a classe 1, os credores com garantia real, a classe 2, os credores quirografários, a classe 3, e os credores microempreendedores, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, que é a classe 4. Seria uma ordem de preferência de pagamento. Sim, isso. Exatamente. Na verdade, são os privilégios, porque eu não posso colocar numa mesma ordem os credores trabalhistas, né? Vamos supor, um funcionário de uma granja, que trabalhou ali na lida, tudo mais tal, com aquele que não tem... Um fornecedor, por exemplo, que não tem um contrato com a empresa. Ele fornece esporadicamente um adubo. De uma maneira informal. Vai lá, ele vende um milho lá para essa granja 1, 2 vezes no ano, né, do que aquele credor da classe trabalhista. Então, tem os privilégios. O credor com garantia real, por exemplo, é aquele que vende um bem para a empresa
que é da subsistência e da essência da atividade daquela empresa. Um exemplo que nós temos mais clássico aí no produtor rural é o banco que financia o trator, né? Para aquele Desenvolva a produtor. atividade. Então ele tem uma garantia real, que é um Tem uma bem preferência. na mão. Então ele é da segunda classe. Os quirografários, que são aqueles que não têm garantias reais e também não estão enquadrados na classe alimentar, vamos dizer que são os trabalhistas ou equiparados, por exemplo, um advogado que fala que equiparado, o advogado da empresa, os honorários deles são classificados na classe 1, porque a verba alimentar é como se fosse o salário, né? Uhum. Então os honorários ali são equiparados. Questão fiscal, doutor. Vou chegar lá. E por final, o microempreendedor individual, que são aqueles menores, né? Aqueles que já estão numa classe mais favorável por conta da carga tributária até, são pequenos fornecedores que não têm garantia real e muitas vezes não têm contrato de fornecimento, né? Então é bem esporádico e pequenos volumes, vamos dizer assim. Um posto de gasolina, por exemplo, né? ME, o EPP, vamos dizer que ele seja, ele fornece a gasolina para aquele trator que o banco financiou para o produtor rural que tem aquele empregado dirigindo o trator. Então, um exemplo aqui, o empregado que está dirigindo o trator é classe 1. O trator que foi financiado pelo banco, classe 2, garantia real, né? Aquela oficina mecânica que dá a manutenção no trator mensalmente, e ele leva lá, que ele tem um contratinho, manutenção mensal, é o classe 3, quirografário. E aquele que vende um posto de gasolina, uma empresa de pequeno porte, por exemplo, que vende o diesel, né, ou o óleo para aquele trator, ele é da classe 4. Com relação aos tributos, os tributos, doutor Rodrigo, eles não entram no plano de recuperação judicial. Então, assim, o governo ele está fora da recuperação judicial. Então, são assim situações de que hoje, para que tenha sucesso uma recuperação judicial, paralelamente a isso, há de se preparar um planejamento de quitação das dívidas tributárias, que seria através de anistia de juros, situações de alongamento, de parcelamento, alongamento, né? Ou até mesmo que não seja na área administrativa, mas em sede de discussão judicial das dívidas fiscais. Há muitas situações onde, por exemplo, produtores têm crédito, né, de insumos, tudo mais, que não utilizam. E às vezes nem sabem disso. Você falou, né, que tem os latifundiários. Os latifundiários, eles têm um departamento lá para cuidar disso, vamos dizer, né? Ou um advogado especialista na área de direito agrário, né, como somos nós 4 aqui, que saiba dar essa informação para ele e saiba mostrar para o departamento dele ali onde que estão esses créditos. Mas muitas vezes o produtor não tem, pequeno, essa noção. Quando a gente vai preparar essa empresa para fazer o pedido da recuperação judicial, a gente avalia também se ele tem situações de parcelar aquela dívida tributária, ou até mesmo utilizar créditos que ele não tinha em compensação de dívidas, reduz a dívida. Conseguimos, em algumas situações, dependendo da época, né? Porque o governo, ele de vez em quando, ele tem alguns planos específicos, né? Como a gente teve na época de pandemia, tudo mais, para parcelamento dessas dívidas e reduz. Então, paralelamente, tem que ser feito esse estudo para que as dívidas tributárias também sejam quitadas. Porque não adianta a empresa ter as 4 classes renegociadas aqui, vamos dizer assim, preparadas dentro da recuperação judicial e ele descuidar da parte do fisco, porque o fisco está fora da recuperação. Júlio, então pode-se dizer que um dos principais motivos que levam à recuperação judicial, no caso, seriam as dívidas. Na verdade, Tiago, eu penso que o seguinte, da minha experiência prática, é a má gestão. É a má gestão. Nós tivemos aí
um recorde, né, de 16 bilhões em exportação antes da pandemia. Esse recorde foi batido foi o maior pico desde 1995. Hoje, o PIB agrário, né, vamos dizer assim, o PIB que vem do agronegócio, ele corresponde a 30%. Né? Vamos colocar aí, para estourar, aí 1/3 do PIB nacional, ele vem do agronegócio. E o que eu vejo realmente é que quando é mal administrado, quando a empresa é uma empresa, pode ser uma empresa até familiar, né? Quando há brigas entre filhos, discordância do filho com o pai, que geralmente é o patriarca, o mais velho, né? Que trouxe uma visão e o agronegócio teve que evoluir com relação à tecnologia e tudo mais. Eu acredito que esse é o pior cenário. Em 2022, a gente teve uma queda, né, de 4,2% no PIB do agronegócio. Essa queda ela veio, realmente foi uma queda esperada por conta da situação vivida na época da pandemia. Então, eu acredito que hoje, na minha visão, na minha opinião, as dívidas elas são contraídas... É uma consequência. Elas são contraídas em momentos de ou muita euforia ou muita tristeza. Então, a empresa é um organismo vivo. E ela é o reflexo dos seus sócios. E os sócios estão muito otimistas com relação a uma certa situação, eles contraem dívidas pensando no futuro. Por quê? Porque o crédito rural ele tem que se pagar com produto rural. Mas muitas vezes também o produtor rural utiliza o crédito rural para benefício próprio. Comprar os bens de consumo, né? Vamos comprar carro. Então, são as Hilux da vida, as BMW, as Dodge Ram. E aí é a má gestão que ele acaba É uma gestão, se perdendo. enquadrar numa gestão que o Júlio Né? acabou de mencionar, né? O filho forma em veterinária, ganha uma A Dodge Ram Dodge Ram, né? Traçada, né, Luiz? Eu não entendo muito. O que eu mais vejo é Hilux, né? Mas assim, essas importadas e tudo mais, e aí o meninão acha que hoje vale quase R$500 mil. Né? O meninão acha que é o Bambambam, que vai chegar lá com o notebook dele e o tablet dele lá e vai mudar o negócio de um dia para o outro. E não é assim. Não é bem assim, né? Tudo tem não é assim. Então a gente... trajetória, né? Uma escalada, um escalonamento gradativo. Né? Exatamente. Tanto para o crescimento quanto para a queda. Sim. Doutor, partindo do pressuposto que a má gestão leva ao endividamento, né? O produtor precisa preencher uma série de requisitos, né? Para requerer e se enquadrar na recuperação judicial. Quais são esses requisitos? Bom, eu vou precisar usar uma colinha aqui, tá, pessoal? Porque fique à vontade, como a lei, você é de casa. Como a lei é extensa e complexa, então, assim, de cor eu não tenho o rol taxativo, mas vamos lá, doutor Rodrigo. São os mesmos requisitos de uma empresa urbana. Tá? Então, ele tem que apresentar com a petição inicial a exposição das causas, que é exatamente isso, a exposição das causas concretas que levaram a essa situação de crise econômico-financeira. Eu nunca vi uma petição inicial onde a empresa admite que foi má gestão. E não. Tô para ver ainda, né? Se vocês encontrarem porque alguma... a petição é feita por advogado, o advogado não pode confessar. Se vocês encontrarem alguma, então vocês vão ver lá que o preço o preço das commodities para a produção subiu demais, que o preço de venda do produto caiu muito, que ele teve uma geada, né? Que até é real, né? Alguns casos. Sim. Em alguns casos sim, mas às vezes aquela geada dele que teve aquele problema, ele teria um recurso se ele não tivesse comprado a caminhonete. Então não ia ser um exemplo, tá, gente? Eu não estou generalizando, tá? Sim, Pelo amor de Deus. Entendi.
Mas são algumas razões, são as fundamentações que vão aparecer nas petições iniciais, tá? Nunca vai aparecer que foi má gestão. Enfim. As demonstrações contábeis dos últimos 3 exercícios sociais. Por isso que quando o Dr. Tiago perguntou, né, que o pequeno produtor, né, se ele tem acesso à recuperação judicial, ele vai ter acesso a partir do momento que ele também se organize para esse pedido. Então, os 3 últimos balanços dele, né, que são levantados especialmente para esse pedido de recuperação judicial, né, são onde estão dentro da legalidade das normas tributárias e das normas contábeis, são apresentados também com a petição inicial. O balanço patrimonial, que vamos dizer assim, é o ativo, né? Tem um nome para isso, chama inventário, né? Dos bens, todos os bens que compõem a atividade. Ativo imobilizado. Né? O ativo imobilizado dele e aqueles que também são financiados, né? Com cláusula de alienação fiduciária, onde a propriedade é resolúvel. Né? Então também vão entrar aqui, mas vão ser depois detalhadas as dívidas desses bens na relação de credores e nominalmente a relação. O relatório gerencial do fluxo de caixa e a projeção desse fluxo de caixa. Então veja bem, às vezes tem uma projeção de um fluxo de caixa ali na petição inicial para 1 ano. Só que um grande erro, né? Só que quando ele vai apresentar o plano, né, dali 30 dias, né, no caso, ele coloca que o plano dele vai ser para pagamento em 10 anos. Um bom advogado de credor vai pegar esse fluxo de caixa, essa projeção, e vai falar, mas ele está projetando Não aqui bate. que para 1 ano ele vai ter tanto, mas e a minha dívida, ele quer pagar em 10? Então, peraí, faz uma projeção de 10 anos. Né? Como é que vai estar seu negócio daqui a 10 anos? Será que eu vou receber todas essas parcelas se eu votar um plano desse? Enfim, são algumas discrepâncias que têm que ser cuidadas pela equipe de advogados antes de distribuição do pedido. A descrição se eles fazem parte de sociedades de fato e de direito, que são chamados grupos econômicos, né? Que a gente fala, o advogado especializado na área de direito empresarial, ele fala em consolidação processual e substancial. Isso também é uma briga antes da reforma, mas enfim, os tribunais já vinham sinalizando que há essa consolidação substancial entre os sócios, né, as pessoas físicas, marido, mulher, filho que está ali na atividade, e as empresas. A relação dos credores nominal, então, o próprio empresário rural, ele faz uma relação com os nomes de todos os credores, os valores daqueles credores que estão sujeitos à recuperação judicial e os que não estão sujeitos à recuperação judicial, obrigações de fazer, obrigações de dar, né, indicação dos endereços, do e-mail mais completa possível que ele tenha, ele fornece essa relação. Relação dos empregados, que é a classe 1, né? Então, lembra lá do motorista do trator, né? Em que tem vamos ajeitar aqui. Em que tem as funções, os salários, as indenizações que ele tem para receber, outros tipos de bens, né? De valores de parcelas que ele tem para receber, todos os consectários do empregado, né, de direito pela lei trabalhista, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, né, isso é constituído através a gente chama do RPE, né, que ele tira essa certidão, né, que ele está regular dentro do regime, né, público de empresas, do registro público de empresas, que são CNPJ, inscrição estadual, mas a inscrição estadual não é obrigatório, tá? Relação de bens particulares dos sócios e dos administradores, porque pode ser que tenha administrador não sócio, né? Dependendo ali,
Então a gente tem que ter também a relação de bens dos administradores, são os bens pessoais. Então ali a gente junta as declarações de imposto de renda. Geralmente, às vezes, tem um contrato que ainda não teve escritura transferida, também tem que ser juntado, né, mesmo que não está no imposto de renda. Então são possíveis direitos sobre bens, também entram aqui. A relação de todas as ações judiciais e também aquelas que estão em arbitragem. Que ele seja parte, né? Ele ou algum dos controladores do grupo ou daqueles partícipes do grupo econômico, né? Que sejam uma empresa matriz, filial ou uma empresa de venda e a outra de produção, né? Indústria e venda separada. Relatório do passivo fiscal, né? Tem que ser detalhado, que foi inclusive incluído pela lei, antes não tinha, mas essa lei Quitação, nova, parcelamento. né? Isso. Relação de bens e direitos integrantes do ativo, né? Não circulante, que são aqueles não sujeitos à recuperação. Documentos de escrituração contábil, relatórios, tudo isso que vem da parte contábil, né? Do escritório que faz aquele acompanhamento, do produtor rural. Exceto para a microempresa e pequeno porte, né, que não precisa. E, enfim, quando você falou da trabalhista, do fiscal, né, uma questão a gente tinha antes, né, que até veio com essa mudança da legislação, 2020, só pegando o gancho em 2020. Antigamente, como ele não precisava apresentar a relação dos créditos tributários, né? Tinha o deferimento do processamento, tudo mais. Só quando chegava no plano que ele sabia, que os credores sabiam quanto que era o passivo tributário. Ou às vezes tinha credor que nem tomava conhecimento disso, nem ia atrás, né? Para saber. Os credores menores, vamos dizer assim. Então isso influenciava no quórum de votação, porque uma coisa é você saber que aquela empresa deve X e está pagando. Outra coisa é você saber que o próprio fisco pode, né, inviabilizar um plano de recuperação judicial. Então, interfere. Olha que interessante, né? Como gerou essa... Quando o marco inicial da recuperação do produtor, né? Porque a gente tem um decreto 7661 de 1945, depois teve a lei 11.100 em 2005, e por fim, em 2020, né, veio essa reforma aí que permite ao produtor rural ação, né? Anteriormente a isso... 2005? 2020. 11.101 em 2005, que é a lei de falência, né? Aí depois veio a reforma em 2020, né? Na verdade, doutor Rodrigo, depois de 2005, produtores rurais que não estavam formalmente regularizados, quer dizer, o que era um requisito? Ele tem um CNPJ. Só que era opcional, né? Na receita ele ter ou não esse CNPJ. Então, depois de 2005, houve um entendimento de que, na doutrina, tá? Não especificamente, porque a lei 14.112 veio para pacificar isso. Sim. Mas na doutrina de que o produtor rural, desde que ele tivesse comprovado a atividade rural 2 anos, né, e tivesse o registro dele no CNPJ, ele estaria apto, enquadrado na condição de empresário urbano, né? Então, estaria parado na indústria. Você vê de 1945, né, a 2020, né? Lapso. Exatamente. Então, tudo isso foi tratado dentro da doutrina. Nós tivemos ainda as primeiras, né? Que foi a da Grendene, né? Depois teve Parmalat, né? Então, são empresas que começaram com a lei de recuperação judicial. Não é produtor rural, tá? Sim. Tô falando da lei mesmo de produtor rural. Da lei em 2005. Quando começou a pegar foi quando essas empresas grandes começaram a demonstrar seus motivos, né, suas razões fáticas e de direito, Sim. que chegaram até uma crise econômico-financeira,
e começaram a se valer da lei de recuperação judicial, que é uma se enquadrar benesse. como empresário mesmo, né? Enquadrar. Mas a ratificação mesmo veio em 2020, né? O produtor rural, sim. É, O produtor rural ratificação hoje disso. está pacificado. Inclusive, para os pequenos que devem até 4.800.000, Thiago, há a possibilidade deles entrarem na recuperação judicial especial. O que seria essa recuperação judicial especial? Ela tem algumas regras próprias, né? De que o prazo para pagamento de até 36 meses, a taxa que tem que ser aplicada é a taxa Selic, né? Para corrigir as parcelas, né? Porque tem aquele valor que ele é congelado, depois ele vai no plano, como tem um prazo a mais, ele tem incidência de uma taxa, né? Que é uma remuneração. E a carência ela tem que ser de 180 dias. E fazendo uma parte que você falou Até disso, 4.800, de 4 milhões, o produtor rural tem um limite mínimo para se ele pode se enquadrar numa recuperação judicial ou Não tem depende? limite mínimo, mas o que eu sempre digo para os meus A partir de clientes... 100 mil ele pode... Eu sempre digo para os meus clientes que não adianta queimar cartucho. Não adianta queimar cartucho. Se você tem uma dívida pequena, há possibilidade de nós atuarmos extrajudicialmente para negociar essa dívida. Sim. Tá? Por quê? Porque o que a gente vê, né? Eu esqueci de falar que eu trabalhei 15 anos no banco também, no Bradesco, tá? Agradeço ao Banco Bradesco pela carreira. Me formei lá, né? Como bancário, vamos dizer assim. Comecei a advogar depois. Há 10 anos. Mas, muitas vezes, aquela operação de crédito, ela tá maculada por algum vício. Ou de formalização, ou de consentimento. Lembra do doutor Soria, daquelas todas as situações, que existia antes. Então, enfim, quando a gente verifica que, né, ou teve uma securitização que foi contabilizada errada, né, você lembra da securitização? Então, quando a gente verifica que tem algum vício dentro daquele passivo do produtor, o passivo dele é pequeno, e a gente tem possibilidade de discutir isso com o banco administrativamente e, vamos dizer assim, de uma forma amistosa, há a possibilidade de você regularizar sem necessidade da recuperação judicial. Por quê? O produtor que ele se vale da recuperação judicial, ele precisa ter como uma última saída. Precisa ter essa visão no fim do túnel, que seria uma última saída para ele. Há represálias dos credores. E até queria te perguntar isso, aproveitando o gancho. Há alguma restrição, é gerada alguma restrição para o produtor rural a partir do momento da recuperação judicial? Ele chega a ter alguma inabilitação para buscar novos créditos? Se ele pedir a recuperação, ele não vai conseguir pegar crédito no mercado, vai ter que pagar só com o produto da atividade. Tem alguma coisa nesse sentido? Infelizmente, há uma lista. Negra. Essa lista, eu não vou dizer negra porque Restrição interna, né? Restrição interna. A lista eu não vou dizer negra por conta das nossas... Hoje a gente tem que... Não pode falar isso. Mas há uma lista restrita. De restrição, casos que há a recuperação judicial. Aliás, pessoal, uma sugestão, quando a gente for fazer o próximo, trazer uma pessoa para passar no vídeo aí, fazer para inclusão, entendeu? Pessoas que não escutam, Perfeito. né? Não nos escutam, poder também com a Libra, com a linguagem, né? Uma sugestão, tá, pessoal? Sim, interessante. Porque eu sou presidente do Rotary também aqui, Marília Inovação, vou fazer o meu merchan aqui. Não, mas e tá a certo, gente a gente briga o programa e aí vamos aprimorando, né? Isso, e é uma coisa excelente ideia. É uma coisa que eu quero levar para o nosso clube também, porque nós temos reuniões híbridas, pessoas que têm deficiência auditiva. Então, com os sinais, fica legal, porque você inclui, né, as pessoas que podem. Bom, o que eu estava falando mesmo? Da restrição. Da restrição interna. Tá. Judicial, se cria alguma restrição. Isso. Na verdade, crédito. na verdade vai ser muito difícil.
Mas eu já vi bancos. Mas, mas independente do banco, a recuperação judicial impede que o produtor rural busque crédito no mercado? Buscar ele pode, Pra- se ele vai conseguir. Já é outro. Mas ele pode, ele não há Ele uma restrição pode. pela recuperação Não. judicial, pelo plano de recuperação, dele Não, buscar crédito. não, de forma alguma. Até porque quando é aprovado esse plano, né, e ele começa a pagar esse plano, ele estaria regularizado. Ele estaria em dia com as obrigações dele. Então ele poderia buscar um novo crédito para financiar a atividade Sim, e dar continuidade. Ele pode buscar, mas o que a gente vê é que na prática isso Na prática não não acontece ocorre. da forma com que a gente imagina. Então, o banco ele vai ficar mais seletivo com relação à análise Até da porque ficha. já tem um problema, né? Acaba. Ele vai ficar mais seletivo. Então, geralmente, ele começa a fazer operações, ele quer fazer operações depois com garantia. Né? Um banco que foi credor quirografário, por exemplo, né? Que é o aval. Hoje, o quirografário não tem garantia? Tem, ele tem a garantia do aval. Né? Mas o aval, como a gente dizia no banco, o aval sou eu. Então, ele passa a querer exigir garantias, né? Por exemplo, se agora aquela operação de câmbio, quando faz adiantamento, ACC, ele quer fazer com garantia de recebíveis depois, né? E aquele que fornece crédito para o produtor depois que ele está em recuperação judicial, ele tem um crédito privilegiado. Ele vai ter uma situação de que ele vai receber dentro da normalidade daquilo que ele está negociando com o produtor Certo. rural. Então, a gente vê que fica mais difícil, Luiz. Mais difícil, se eu, mas até pode, né? se eu Ele pode- conseguir Porque é responder... interessante porque às vezes o produtor rural ele pode achar que se ele fizer a recuperação ele não consiga inabilitado para conseguir crédito. Os bancos vão dizer que não, né? Você vai perguntar para qualquer gerente de banco aí, não existe essa lista, não. Mas a realidade- que legalmente não há restrição. Não, A lei legalmente não impõe não. uma restrição que ele busque crédito novamente. Não, legalmente não. Claro, né, que ele vai ter que fundamentar, né? Em tese, ele não dissolveu, Porque, né? por Ele não exemplo- dissolveu de forma irregular, ele está Exato. buscando a recuperação, Sim. cumprir a função social dele, Sim. né? Um fornecedor, por exemplo, de insumo, que ele está dentro da recuperação judicial, ele pode fornecer insumo novamente para aquele produtor. Um exemplo, ele vai fornecer agora, ele vai fornecer à vista. Ou mesmo a prazo. Depende. Prazos menores, né? Assim, a vontade do credor, se for da vontade dele, negociar, continuar negócio com aquele devedor, vamos dizer, com aquele produtor rural, que o Pode credor continuar. enxerga que há uma viabilidade econômica, que essa empresa vai se soerguer Sim. com o plano, ele pode. É livre Júlio, negociação entre pode as não partes. ser ele, mas pode ser outros fornecedores, né? Sim, novos fornecedores novos que queiram fornecedores entrar que no dê a mercado. possibilidade de parcelamento, né? Isso. De diversas formas aí de parcelamento, Isso. né? E eu volto naquela questão onde você mencionou sobre má gestão, né? Como você mencionou, não existe um mínimo, né, para que possa acontecer, às vezes, igual, é o último cartucho, né, a última cartada entrar na recuperação. E é talvez na questão da má gestão. Por quê? Às vezes vem um profissional e faz uma análise e fala, não, o seu caso não é de recuperação. O seu caso, na verdade, é de uma reorganização do que está acontecendo. Um remanejamento. Um remanejamento. E muito, inclusive, conhecer a espécie do produtor no sentido, qual é a cultura que você pratica? Eu planto café, eu planto milho, eu trabalho com soja, tomate, como o nosso amigo aqui, né? Cana de açúcar. Então, assim, trazer a realidade, como o doutor mencionou, isso me gravou. Olha, como é que ele apresenta um plano de 1 ano para uma situação e 10 anos para pegar outro? Tá fora da realidade. A gente sabe que tem culturas que levam aí, mandioca e tantas outras, levam tempo para que aquilo aconteça. E vem safras, a gente tem que contar com a intempérie do tempo, aumento de adubo e todas as demais situações, como aconteceu também na pecuária com o preço do gado, né? Que de repente estava numa grande ascensão e aconteceu uma queda livre. Um profissional que não conheça só do direito, né? Mas sim Exato. da cultura. Conhecer né? a espécie, igual como o doutor mencionou.
eu atribuo muito à questão da má gestão. Então, às vezes, o profissional com esse olhar clínico, né, como o senhor mencionou, né, de chegar e falar, olha, o seu caso aqui, na verdade, nós vamos precisar reorganizar, conversar com os credores, e ainda eu abro um parênteses da questão da formalidade. Olha só como tem essa questão da formalidade de fazer esse pedido. Às vezes, numa situação dessa, você fala, poxa vida, mas por que você está irregular com essa propriedade? Vai ter que regularizar, até porque você consegue acessar créditos, né, CPR e tantas outras, você consegue acessar com uma propriedade que está lá, isso daqui ainda está no nome do tataravô, não regularizou. Poxa, tem tantos recursos, talvez ele tenha uma pepita ali para ser explorada e ele não sabe. Né? Então, assim, inclusive, isso voltando também, né? Como o doutor falou, fazer o merchan, né? Voltando à questão ambiental, né? Do CAR, tantas questões de regularização ambientais que são necessárias para que você possa, o banco tem exigido, né? Tá acontecendo igual nós conversamos com o Rodrigo, né? Sobre esse assunto aí, né? O movimento com relação à questão sustentável, né? As exigências ambientais também, né? Então eu atribuo muito, né? Pelo que o doutor Júlio está comentando, né? Igual essa RJ especial, né? Então, assim, às vezes, é uma RJ, toma. Não, pera aí, vamos analisar. Não é assim. Pô, às vezes é uma questão de má gestão e o que... Agora, a cereja do bolo que ele mencionou. Aquela pessoa que fornece adubo, ele quer continuar fornecendo adubo. Com toda certeza. A partir do momento que ele vê confiança. Por quê? Opa, tava aquela má gestão, né? Um exemplo, a má gestão tava seguindo de um jeito. Aí tem lá um profissional que está auxiliando, opa, tem confiança. Um plano real. Como é que eu vou fazer? E aí você evita até uma restrição. Né? Exatamente. O profissional ele vai saber o prazo que ele tem para produzir, para reorganizar a atividade do produtor, né? Voltar Pegando à produção, esse- à normalidade. Cultura do amendoim. Como é que eu vou falar que em um ano e tá tudo... A gente sabe que é uma das que mais custeiam, né? Digamos assim, inseticida e tantas adubo e tantas outras situações. Então eu vejo muito na figura da confiança do profissional nessa parte. Podemos dizer que isso aí se trata de uma recuperação extrajudicial? Como? Esse caso elencado pelo Não Thiago chega a ser. Eu chamo de reestruturação de empresarial. Não chega a ser uma recuperação extrajudicial. O que eu vejo hoje, doutor Rodrigo, doutor Thiago, doutor Luiz, tem muito profissional pé de rato. O que é o profissional pé de rato? Ele vai lá, cisca, monta um PowerPoint da vida, pega uma planilha do Excel lá, tal, joga para apresentação do produtor, biriri, bororó. O cara nunca viu uma base. Ele não sabe o que é uma cultura perene, do que não é. Ele nunca viu. O cara não sabe nem o que é uma mangueira, né? Ele acha que é cano de lavar o carro. Ele nunca pisou no barro. Então, quer dizer, na nossa equipe, a gente tem que ter um contador de confiança. A gente tem que ter um advogado um técnico agrícola, né? Às vezes nós temos também uma pessoa que é ligada ao meio ambiente, né? Uma pessoa que conhece desses meandros das áreas das APPs, né? Tudo mais. O verdadeiro clã, nascentes, agroambiental, né? Nascentes de rio, Reserva legal. Foz, reserva legal, mata ciliar. Aí você pega os advogados bonitinhos, engomadinhos, aí da cidade, eu não vou dizer o nome, o cara nunca pisou numa bosta de cavalo. Já pisei na bode de cavalo e na de vaca também. O doutor Sibantos anda pisando. Ele visita os clientes. Tudo, aí, né, quem comanda essa equipe? É o advogado. Então, assim, o advogado sabe aonde ele vai precisar de um contador entrar, aonde ele vai precisar, contador especialista em rural, tá? Onde ele vai colocar o cara do ambiental que tem um problema, onde ele vai colocar sabe, tem tudo isso. Então, assim, a equipe, ela é uma equipe multidisciplinar. Que tem que entender a essência do rural, realmente. O advogado, ele não faz nada sozinho. Né? Nós temos que ter uma pessoa que entende de números, até para traduzir para nós também essa realidade. São as parcerias estratégicas. Né? Essa realidade do produtor para o plano de recuperação judicial, para essa provisão, né? Previsão que a gente vai fazer
de crédito para poder saldar o passivo. Né? Então, assim, uma pessoa especialista na área comercial, às vezes o cara tem uma mina na mão, mas ele está com o setor comercial deficitário. Ele não vende, ele poderia vender. Então, assim, são ferramentas e ferramentas também de tecnologia, de gestão. Eu sou praticamente, eu sei o básico da informática. Só que eu tenho um cara lá na minha equipe, se eu falar para ele assim, ó, isso aqui eu quero que você faça um programa, porque eu quero ver esse número, eu quero ver esse gráfico aqui do que está acontecendo nesse setor aqui da empresa. Ele faz. Então, se ele não souber, ele vai me indicar um programa específico, um software, onde nós vamos ter que ter esse ajuste na empresa. Para quê? Para que você possa, pelo menos, avaliar a condição daquela empresa, se vai entrar numa recuperação judicial ou não. Olha, pessoal, para preparar uma empresa, produtor rural para isso, demora no mínimo 2 anos. Demora no mínimo 2 anos. Por quê? Informação. Por quê? Porque você tem que... Sabe, eu, particularmente, eu tenho uma planilha e antes de entrar com o pedido, quando a gente está fazendo as reuniões com o cliente, eu coloco na planilha os débitos dividido pelas classes, as 4 classes. E aí eu simulo os quórums de votação para ver se vai ter a possibilidade de ser aprovado aquele plano ou não, dentro das classes. Porque se uma das classes furar, eu não vou ter aquele plano aprovado. Aí eu vou ter que ir para forçar a aprovação do plano. Entendeu? Então, assim, o juiz pode fazer isso? Ele pode. Ele pode aprovar o plano, mesmo que a votação Na Assembleia. não foi da Assembleia. Só que o ideal não é isso, porque já gera uma desconfiança. Sim. Quando você na Assembleia demonstra um plano que não tem... pode não ter um aprofundamento, né? E pode ter uma certa desconfiança quando o credor vota contra. Quando o credor vota contra num plano, o que ele está pensando? É melhor essa empresa falir. Que é uma consequência, né? É do- melhor limpar do mercado, matar, né? Morrer essa empresa, legalmente morrer, e se sobrar do ativo dela, porque ele já tem lá no plano, ele vê lá que tem um ativo X, Y, Z, PTO, piriri, o produtor rural tem os bens próprios dele também. Geralmente ele é o aval. Então, ele vai responder, vai falir. Porque a natureza, né? Igual você mencionou, o judiciário ele pode intervir nesses casos, né? Mas a natureza da recuperação judicial Harmônica, né? é uma harmônica, mas é autonomia da vontade das partes. É um plano, é um contrato. Sim. É um contrato Estabelecendo. das partes. Até porque Existe tem uma autonomia, uma deságio, né? soberania Tanto é da que Assembleia. Tanto né? é que, justamente, você convoca a Assembleia para isso. Existe né? a soberania. Tem consentimento dos credores quanto à aprovação de Sim. plano. Né? E é onde eu volto a falar sobre a confiança, sobre a equipe multidisciplinar, sobre aquela pessoa que entende o que está falando, não, como ele mencionou, não, que sabe ali o que está acontecendo, sabe o período daquela cultura, né, e etc., consegue vislumbrar, e aí os próprios credores falam assim, não, como se diz, tamo junto, vamos, eu sei que você está passando por uma situação, aconteceu isso, aconteceu, mas daqui para frente nós vamos fazer dessa forma, assim, e onde a importância que ele mencionou de ter essa expertise multidisciplinar que consegue falar a língua, né? Porque, como ele falou, não adianta eu pegar um mundo totalmente oposto e querer falar de um produtor rural sem conhecer, Sem conhecer. a Pé de rato. essência. Tem né? advogado aí que dá dó, porque o produtor vai lá e paga um sonho. Fica mais endividado paga uma ainda. fábula por um sonho. Então, assim, é Alice no País das Maravilhas, né? Ele acha que vai sair daquela RJ... Milionário. Milionário não, né? Não, ele... Mas assim, sem... né? Tudo lindo e maravilhoso. Tem advogado que vai lá e promete 60% de deságio, Ah, não. 70% de deságio. Ô, gente, a realidade é outra. A realidade é outra. Dependendo do credor, se ele for para ele votar um plano com 70% de deságio, ele quer a falência logo, porque... Arremata todos os bens e deixa... Aí a importância inventaria tudo, vende e divide. Aí a importância do plano consentido e o plano sentenciado, né? Exato. A importância do plano Eu consentido. sempre A digo diferença, que né?
consentido, que a pacta sunt servanda. Autonomia Eu da vontade aceitei das lá na partes. Assembleia. Eu vou me submeter porque todo mundo, né, Eu aceitou, Né? acredita e vamos submeter aquela situação visando uma recuperação. Com certeza. E como o doutor mencionou, né, sobre falência. Então, assim, só para a gente caminhar aqui. Então, qual que é a consequência de um descumprimento de uma RJ ou, digamos assim, se os credores não aceitar? O que acontece? E tem a convolução dessa recuperação judicial em falência. É o mesmo processo. E vai... Só que dali o juiz vai sentenciar novamente, aplicando os artigos da mesma lei, mas com relação à falência, em virtude do descumprimento daquele plano. Vai ser feita um balanço, novamente, específico, especial, mesmo que já passou daqueles 2 anos que foi acompanhamento. Então, aquele administrador judicial, ele vai ter que fazer, vamos dizer assim, um raio-x, né? Inventariar os bens. Ele todos, vai ter que fazer um os raio-x ativos. daquela situação, comprovar, né, que houve o descumprimento. Ele vai mostrar, o administrador mostra que houve o descumprimento do plano e que não há possibilidade Versão. de reversão. Aí o juiz não tem outra alternativa. Sim. A não ser ele vai convolar em falência, porque eu também, às vezes, né, quando a gente atende, eu já perdi cliente por causa disso. Por falar a verdade. Hoje, como está tudo invertido no Brasil, né, os valores estão deturpados, eu já perdi cliente por dizer para ele, falar, olha, Aí não dá, né? isso não pode ser feito. Mas eu acho que a gente ainda tem que votar, você já pensou agir por essa integridade, né? Você já pensou na autofalência? Porque Justamente, doutor, eu ia perguntar justamente isso, ia pedir licença para os colegas, né? Porque foge um pouco do nosso roteiro, mas é um assunto que me interessa. Requerimento de autofalência pelo produtor rural. totalmente viável. Ele Totalmente é um empresário. viável. É um empresário. Inviabilidade da mesma forma. Da Inviabilizou. mesma forma. Às vezes a gente vê a situação onde morre o patriarca, né? O cara que detinha ali o Poder. know-how, a expertise. E os herdeiros não querem dar Né? continuidade. E aí você pega os herdeiros com Dodge Ram na mão. Não Que- sabem como levar adiante essa atividade rural, né? Não estão afetos ali, nunca se interessaram. Mas qual o interesse dos herdeiros em dissolver de forma regular? Mais essa questão do espólio responder por... Uma gestão, Dívidas, né? É. Ele vai acabar. Porque normalmente o requerimento de autofalência feito pelo empresário é para ele dissolver de forma regular, para ele poder Exatamente. desempenhar atividade empresária e tudo. Qual o interesse dos herdeiros em que isso aconteça? Na né? produção Na rural. produção, na É o produção mesmo rural. interesse, rural. é o mesmo interesse de uma empresa urbana. Assim, formalizar legalmente a morte, A né, dissolução. entre aspas, a dissolução de uma empresa. E com aquela E não empresa refletir morrer... no patrimônio pessoal. Né? Exatamente, morrerem as dívidas Na- daquela no empresa que com é um aquela herdado, empresa. né? É isso mesmo. E não com o espólio do herdeiro, pessoa física, produtor rural. O pai morre, mas ele tinha bens. Aí os bens vão vir para os filhos. Vieram para os filhos. Né? Na herança, ficaram abastados, vamos dizer assim. Só que a empresa continuou pobre, com dívida. E eles não querem saber de tocar, não quer pagar. E isso a gente volta, desculpa, em má gestão. Má O gestão. patriarca da família que não treinou um sucessor para dar continuidade na empresa. Na empresa rural. Sim. Ou não contratou um advogado especialista no direito agrário e ambiental que pôde prestar esses esclarecimentos para ele. Então, muitas vezes o pai quer que o filho continue o negócio, mas o filho não quer saber. Mas- Aí ele contrata um gerente, o gerente passa a mão no caixa, ele contrata um consultor, que tem muito consultor aí, viu, gente? Tem. Cuidado quem tá assistindo a gente, A gente cuidado com os consultores, pé de rato, Eu peguei uma causa tá? em Campinas, foi para analisar, eu sou perito grafotécnico também, me contrataram para analisar contratos de uma ação que corre lá na região de Campinas. O cara contratou, o cara tinha uma produção rural, contratou um consultor financeiro, que se dizia especialista,
houve aí, e aí acabou de vez com a empresa. Nossa. Uma quebra violenta e o cara não É consegue se algo, é recuperar. algo irreversível, né? É algo irreversível. Não tem... Dependendo do buraco que causa ali, dificilmente, porque a safra em si, hoje, bom, vocês, né, conhecem, e tanto na atividade da pecuária quanto na atividade agrícola, as margens, elas são estreitas, porque o custo ele é alto. E se você quiser também treinar empregados eficazes, eficientes, você também tem que investir neles. E mesmo você tendo boas pessoas ali capacitadas com você, hoje a gente tem situações adversas. Vamos falar aqui de um assunto que está na moda, a guerra da Ucrânia. E você não consegue, né, obter adubo e fertilizante do maior fornecedor, que é a Rússia. Então, olha como que a balança comercial interfere, né? O Brasil, que é o maior exportador de grãos do mundo, que a Ucrânia só perde para o Brasil, a Ucrânia não consegue exportar. Só que o Brasil não consegue vender para a Ucrânia, porque ele não tem adubo da Rússia. E o presidente vai lá nas convenções e fala merda. É um círculo. Fala merda, fica do lado da China e da Rússia. O ponto do círculo, a roda para. E mesmo assim a gente não tem o que precisa aqui para poder exportar para os países, para suprir a falta que a Ucrânia não consegue mandar para os países da Europa. Então o Brasil é o país mais rico do mundo. Ligado. O Brasil é o país com a maior extensão de terras cultiváveis, a maior galeria pluvial de água doce para suprir os lençóis freáticos que nós temos, para suprir essa produção agrícola. Só que às vezes o produtor não consegue ter acesso por conta de fatores externos, né? Então, não é só a má gestão. Às vezes é a má gestão aliada com outros fatores. A ganância. Muitos produtores às vezes se veem numa situação boa num ano e acham que no ano que vem ele vai duplicar, né? E vem algumas situações que acabam impedindo. Então, às vezes um banco trava um crédito, um banco só que trava um crédito dele, ele tem conta em 3, 4. Um banco que travou o crédito dele, não renovou um crédito rural, dependendo do volume que representa dentro do ativo circulante dele, ele não consegue pagar os outros. E aí vai virando uma escada. Por isso a importância de estar bem assessorado. Eu sempre digo isso. Bem assessorado. Desde o início. Só né? a importância de um especialista. Um especialista. E esse advogado não pode se meter a besta em fazer tudo. Ele tem que ter uma equipe, onde ele tem que ter um contador, onde ele tem que ter um cara do TI, onde ele tem que ter, né, um cara específico para aquilo, um engenheiro ali, às vezes até um economista. Dependendo da situação, a gente faz o plano de recuperação judicial através de um economista. Porque esse cara tem que dar uma projeção para nós também. Tudo bem que a gente tem dólar flutuante. Hoje a gente tem aí 0,5% de redução na Selic, depois de 12 meses de manutenção, né, de alta. A gente teve uma redução de 0,5%. Então esse cara tem que falar para mim. Eu sou advogado. Eu não sou... Doutor, você falou um negócio que me chamou a atenção. Um economista, né? Exato. Até por conta de que você... trabalhar com sacas, seja de soja, café, é especular, né? Mercado futuro. Um mercado futuro, você está especulando, então um economista é de extrema importância aí É importante, porque assessoria. ele vai poder, não que ele vá dar para nós um panorama 100% certo, porque, como eu disse, dólar flutuante, economia nossa, uma hora a gente tem uma situação no governo, outra hora a gente tem uma situação com desastre natural, às vezes muita chuva, às vezes muita seca, né? Os terremotos que acontecem, os fenômenos climáticos no oceano, El Niño, outros que às vezes acabam impactando na nossa região aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, que é um país tropical,
Mas o economista ele pode sinalizar para nós com mais assertividade Cenários, né? cenários. Tem como ele prever toda a Né? situação, mas ele consegue... Te dá um cenário. Porque às vezes o produtor ele tá ali tão preocupado em manter o negócio dele, então ele não se atém para... Tem produtor que eu já vi mudar de ramo. Era pecuarista, passou para cana. Por quê? O que levou esse cara a fazer isso? Entendeu? A gente vê aqui na nossa região, aqui em Garça, Sim. quanto café que tinha. Agora você entra aí por esses meandros aí, né? Das pinguelas aí por aí, é cana. Cana. Então, assim, né? Nossos chineses aí estão plantando eucalipto. Essa invasão da China, né? Aqui, a represa aqui em Carlópolis, aqui em Ribeirão Claro, aqui, a administração, teve um tempo ali que é a administração dos chineses, tudo que eles querem. Por quê? Porque lá não tem terra. Lá só tem E não pessoas. tem terra fértil, né? Não tem nem espaço para plantar. Não tem nem espaço de tão populoso Populoso. que é o país, a China, a Índia. Eles não têm terra, eles não têm água. Então, como que eles vão alimentar toda aquela população? Como que eles vão alimentar? Então, eles estão comprando terra e água fora. Isso é muito grave. Eles vão ficar com a manufatura do Xing Ling, né? Que você tem iPhone Xing Ling, computador Xing Ling, microfone Xing Ling, quer que seja. Manufatura com a mão de obra quase escrava. E eles não têm terra, não têm água, mas eles têm aqui o Brasil. Tem terra, tem água. Fazenda. Estamos E tem explorando. navios, né? E tem navios Tem para mandar para navios lá a hora que quiser. O Brasil é um país pacífico. Estão querendo aumentar agora a faixa de fronteira de 100 km para 200, né? 150 para 250. A faixa de proteção e de, O não, mar que fala, territorial. de segurança, né? Faixa de segurança, onde o exército atuaria ao invés de 150 quilômetros, 250 quilômetros. Mas o Brasil não provoca guerra com ninguém. Então o China vem aqui, enche o navio, leva para onde ele quer. O Ficamos americano quietos. vem aqui, toma as reservas nossas, de Amazônia e tudo mais. É aquele besta daquele presidente francês vem aqui, fala que a Amazônia é do mundo. Um besta E mesmo. a gente O Brasil Não. é a fazenda do mundo. leva-se ervas Brasil é a fazenda do medicinais, levam-se ervas medicinais, já roubaram ouro nosso, já levaram, né, diamantes. É um absurdo, né? Então, assim, o Brasil é um país que está esbanjando riqueza. Está esbanjando riqueza. E o produtor rural, ele está ali na luta. Né? Sem o agro, está crescendo. A gente vê que o agro está indo bem. Mas há situações que também não consegue segurar, né? E eles não querem, assim, infelizmente hoje você tem uma cultura no interior de consultoria jurídica, é muito difícil. O produtor, ele não quer ouvir, difícil, né? Vamos dizer assim, mas quando você fala em autofalência, ele não quer ouvir isso. Pra ele é uma derrota, né? Algo, assim, muito pessoal. Fala... Aí quando Fala vai nesse um sentido. advogado falar para ele que o cenário tal, ele vai falar, mas espera aí, faz 30 anos que eu toco isso aqui, agora vem esse cara aqui falar isso para mim? Ué, em 2000 chegou a... Em 2000 não, em 95 chegou a internet no Brasil. 95 para cá, olha o que mudou. E às vezes aquele produtor, ele é de 1995 ou antes. Ele tá ali no negócio dele. Eu também sou de antes da internet, antes do celular. Nós quatro aqui, né? Não sei vocês. Sim. São mais novos, mas não tinha internet, não tinha celular, nada. O que mudou a nossa vida? O que impactou? Hoje tem inteligência artificial no agro. Você vai olhar o trator, eu estava dando um exemplo aqui das classes trabalhistas, né? Às vezes você vai ver um trator lá que o volante está virando sozinho.
E aí, Coordenado por GPS. como é que compete? Né, doutor? Daqui a pouco vai ter a Face ID pra gado, né? Então, Não é nem o. Que foi uma das coisas que o Rodrigo, né, comentou, né? A Jato aqui, ó. A Jato aqui tem um setor de tecnologia. Eu estive na AgriShow no ano passado, esse ano eu não fui. Eu estive lá na AgriShow no ano passado, cara. Absurdo, né? É uma empresa que tá. Eu falo assim o nome porque tá aqui do nosso lado, né? A gente fica, às vezes, olha, John Deere, tudo mais, a New Holland, Biriri, Bororó, que são multinacionais, mas não, a gente tem uma empresa aqui que nasceu no Brasil, cresceu aqui, cara. Tecnologia que os caras têm. Sim. Ponta. Entendeu? E eles fazem software também para outros produtores. Né? Não é merchan, tá, gente? Só um exemplo. Não, mas aqui a gente não tem. Estamos presos a ninguém, né? Aqui a gente não tem rabo preso, eu, graças a Deus, não tenho rabo preso com ninguém. Falar. Então, assim, para dizer que, olha, como que a tecnologia evoluiu lá do Shunji Nishimura, que criou o pulverizador costal, Para as máquinas de. para uma máquina hoje que autônoma, você vai ver. Uma colheitadeira autônoma. Você entendeu? Então, assim, o produtor, ele tem que estar bem assessorado. Tem que estar bem assessorado. Então, ele tem que ter o advogado dele de confiança, né? Ele tem que ter o contador dele. Uma curiosidade só, o produtor é um bicho ainda rústico. Né? Eu atendo um produtor rural de leite, ali em Guaimbê, e ele tem umas 20, 40, 50 vacas, sei lá. E aí era ele e o filho, eles colocaram uma ordenhadeira automática lá, né? Puxa sozinho. E aí eles jogaram ela fora porque estava incomodando as vacas e estava incomodando eles. Eles voltaram a fazer o tradicional, que é tirar, acho que tira 500 litros de leite por dia na mão. Então o cara acorda às 4h30, põe a vaca lá na mangueira e fica os dois tirando o leite. E aí eles estavam incomodados com a máquina. Acho que a máquina incomodava mais eles do que a vaca. Mas eles achavam que estava estressando a vaca e estava dando menos leite com a ordenha mecânica do que tirando na mão. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. E voltou, verdade, né? Retroagiu, eles venderam a máquina. Ele retroagiu, né? Voltou ao que era antes. Mas por quê? Por uma falta de assessoria, né? Às vezes se ele... Na compra do... É que a gente ainda vem o produtor rural, principalmente quando a gente fala do produtor rural em economia familiar, né? O pequeno produtor rural, ainda tem uma cultura mais conservadora, mais tradicionalista. Então, para ele ainda acha que, como ele já está há muito tempo, já mais velho, então para ele acha que ainda é vantajoso fazer do modo convencional, do modo antigo. E é duro você mudar a cabeça desse produtor. A gente tem que ter, aquilo que você falou, você tem que entender a essência do campo. Tem que estar lá para entender o que é melhor para ele nesse momento. Então você tem que buscar reorganizar a gestão dele, mas a gente tem que entender também a cabeça de cada um para deixar a pessoa... Sim. Não é só olhar o papel, né? Você tem que estar lá. A gente faz geralmente... Por aí, isso que é entender a cultura, né? Quem vai assessorar tem que entender a cultura. Várias reuniões. Você tem que ir lá. Não tem essa de, manda para mim por e-mail. Manda para mim na nuvem. Não, você tem que realmente pisar lá na bosta. Grande coisa você ficar olhando números ali e não saber a realidade. Então você tem que ir fazer o atendimento lá no produtor rural, fazer várias visitas. Tá com dúvida? Pergunta. O contador começou a enrolar, o contador começou a gaguejar, você pega outro contador, fala, eu tenho que pôr aqui uma tal. Você tem que ir a fundo. Tem que ir a fundo porque a recuperação é uma saída, Mas você tem que entender a capacidade de geração do legalizada. Do então, assim, para dar realmente esse fôlego, essa possibilidade de surgimento da empresa. Mas ela tem que ser estudada. Que é aquele negócio que você falou, né? Você tem que ser honesto com o cara. Ser honesto. Não adianta inventar. Não adianta querer falar que ele vai ter 70% de deságio se você não entende nem qual é a dívida do cara. Entender a realidade dele. Entender a realidade. E ser honesto com o cara, com o produtor. Sim, sempre. Senão você vai ganhar uma brecha aqui, mas você vai perder lá na frente. É isso mesmo.
Júlio, vamos imaginar que o produtor está assistindo agora aqui nesse nosso bate-papo, né? Vamos imaginar assim que ele está numa situação talvez de dúvida ou até mesmo de incerteza. Qual que seria, assim, na sua opinião, qual que seria uma recomendação que você faria para essa pessoa que está assistindo, se ele caminha para uma recuperação, uma reestruturação, o que você recomendaria, né? Qual que na sua visão, a principal recomendação que você teria para essa pessoa? A principal recomendação é que ele procure uma consultoria jurídica específica. Seu advogado de confiança, se o advogado dele de confiança, né, que seja da família ou que seja uma pessoa que já acompanha ele tem que buscar esse profissional. Se ele já tem um profissional que acompanha ele, tem que buscar esse profissional e pedir ajuda. Para quê? Para ele organizar a empresa dele, primeiramente. Tudo que eu falei aqui, nada é em vão. Então ele tem que saber o balanço dele, ele tem que saber a provisão, a previsão de safra, ele tem que saber dos fornecedores dele, né? Qual é a situação do mercado, o que ele vai enfrentar dentro desse planejamento. Eu sempre digo que o planejamento do produtor é de 5 anos, no mínimo. Ele tem que saber o negócio dele ali, ele tem que ter uma visão de 5 anos. Tudo bem que ele vai trabalhar aquele ano, aquela safra, para sempre estar melhorando, mas ele tem que saber que, de repente, daqui 3 anos, ele vai mudar de cultura. Planejar para mudar, né? Ou porque está vindo uma grande indústria perto da região dele, ou porque ele está ficando isolado, todo mundo está com cana, ele está ainda com gado. Um exemplo assim, entendeu? Ele tem que buscar informações dos profissionais competentes e ceder a ouvir. Tem que aprender a ouvir. Então ele tem que aprender a ouvir a pessoa que entende de economia, ele tem que aprender a ouvir um contador, ele tem que aprender a ouvir um engenheiro ambiental. Às vezes ele tem que ouvir um economista. Mas antes de tudo, ele tem que ter assessoria jurídica. Então, o advogado dele de confiança e o profissional também que estiver nos assistindo aqui, não queira ser dono da razão. Não queira entender de tudo. Não queira resolver o problema do produtor sozinho. Busque profissionais que sejam da sua confiança, porque o advogado ele não vai entender tanto dos números quanto um contador de confiança, um economista de confiança. E leve essa equipe multidisciplinar, né, para dentro do negócio do produtor. E possa dar essas informações melhoradas para que o produtor possa tomar a decisão dele. Correto. E muitas das vezes é isso que falta. O produtor ele está hoje tocando o negócio, está bem, né? Mas um ano é bem, o outro, esse ano está bem, o ano que vem talvez não seja tão bom, pode ser que no outro ele tenha, né, outras dificuldades, arranjos, né? Queda de preço, né? E alguma situação assim. A governança corporativa também é muito importante. Até um tema que eu acho que seria legal, tem uma parceira que cuida de holdings, né? Holdings, tal, administração familiar. Então, para o produtor que está bem, vamos dizer assim, dentro do direito agrário, hoje nós estamos falando de um tema que é recuperação judicial, né? Porque fala do endividamento. Mas também a gente pode trazer um tema daqueles produtores que estão sem saber o que fazer com o dinheiro. Estão rindo, acorda de madrugada para rir, né? Já compraram todas as doses de RAM do mercado, não sabe mal o que gastar. Mas esses aí estão sendo bem assessorados, viu? Depende. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes não. Então, às vezes está vindo uma leva de Enzos aí, né? De estudo. Os filhos Enzos, né? Que estão sendo formados agora e vai vir para tomar conta da empresa. Então, a governança corporativa dentro dessas empresas de produtor rural também é a gestão, a boa gestão, né? Você tem que criar um sucessor. Exato. Então, o cara, às vezes, um produtor rural tem 10 filhos, mas se o cara não cria o sucessor, se ele não está disposto a pegar o filho dele para ensinar ele a gerir esse patrimônio, e deixa o cara
injeta dinheiro. Vai ser pra um herdeiro, continuar. né? Mais Vai um ser herdeiro. Aqui A em famosa Marília- perpetuação do negócio. A famosa né? perpetuação do negócio. Perpetuação Aqui em do- Marília nós tivemos um exemplo clássico. A Sazak. A Sazak teve que organizar os herdeiros, né? E o CEO da empresa não é da família. Não, mas e isso é má gestão. É a Cardil, né, que é uma das empresas. Não, na verdade, eles multinacional. precisaram fazer esses ajustes para continuar no mercado. Então, Se não... mas o que a gente está falando de má gestão é isso. A Cardil. Não enxergar que é uma isso, né, que eles multinacional, viram, né? Eles têm uma escola de líderes para treinar os filhos. É uma empresa familiar até hoje, tem 200 anos de mercado, mas eles têm uma escola dentro da empresa que treina os filhos para dar continuidade. Então, o produtor rural ele precisa disso. Às vezes ele precisa até entender realmente, Tomada de buscar um consciência. especialista para mostrar para ele que ele precisa formar os filhos para dar continuidade nessa produção. Na faculdade não ensina isso. Nem para nós ensinaram isso. Não. Né? Alguém aqui na faculdade, na época da faculdade, foi lá no cliente. Ninguém ensina isso. Algum professor de vocês falou que ia ser difícil? Depois que vocês formassem? Teve uns que falou, hein? Não, tudo bem, mas assim, às Tem vezes... uns que falaram, né? Corrigindo. Tem uns que A chamaram de concordância. louco, né? Você vai Né? divulgar, pô, você é um louco. Então, mas tem que ter... Você tem é que ser- louco, sua mãe não falou pra você fazer, você é médico. Tem que ser assim, e a gente vai aprendendo, todo dia aprende uma coisa nova, tal. E o produtor, ele é a fonte de tudo. Ele sabe tudo da empresa dele. Sabe tudo. Às vezes ele não divide o conhecimento com outras pessoas, mas ele confessa para o advogado. O advogado é um grande. Então eu sempre confidente, digo que Confidente. médico e advogado e o contador, você tem que ter essas pessoas perto. São essenciais à administração da sociedade. Com certeza. Então você tem que ter essas pessoas ali perto que você confie, né? Que você possa Doutor, você só esqueceu do mecânico. É verdade. Esqueceu do mecânico. Verdade. Principalmente da área rural, Por quê? né? Maquinário parado é prejuízo. Mecânico você não pode Porque o deixar. homem que não tem uma mulher para Um abraço pra a falar todos na os mecânicos. para falar na É, cabeça sim. em um carro velho para dar problema, e não é homem de verdade. Essa é a verdadeira equipe multidisciplinar que você precisa. É isso aí. Advogado, Pra- mecânico, pra- mulher. Mecânica, é isso aí. Isso. É isso aí. Doutor, E e foi- caminhando aqui para os nossos finalmente, né? Mas já Aqui tá já tão bom, pá. tá tão bom. Gostoso, né? Vamos Mas- marcar Meia outro. hora passar. Mas terão outras. Não, e oportunidades bem aí, anotado outras também, oportunidades. né? Essa questão da governança corporativa e de holding, né? Já fica anotado para a gente Já voltar. anotei aqui. Hoje, como a Já gente falou de anotei aqui. recuperação, né? Como disse, numa situação de dificuldade, mas também já está anotado aqui para a gente voltar a falar sobre holding. Também muitas situações de superávit. Como organizar, formar, como o doutor mencionou aqui, a formação Sucessor. de sucessor, né? A governança corporativa, como o senhor bem pontuou também, isso é muito importante. Então já fica anotado aqui para a gente voltar, né? Também a conversar. Legal. E aí eu passo o doutor para as considerações finais agora. Nossa. Verdade. Agradecer meu pai, minha mãe. Não, pessoal, eu não tenho nada assim para dizer além de agradecer, né? Porque foi um aprendizado também, né? Eu sempre digo que pra gente ensinar, né? Eu tenho sonho também de ser professor, de dar aula, né? Aliás, se alguém da Univem, Unimar Quiser me contratar. estiver assistindo, tá? Estou, Fatec, né? Fatec, ou aquela outra de Garça, FAEF. Agradeço Né, então- o Gustavo Lima também pelo chapéu. patrocínio. Patrocínio. Gustavo Lima, chama, bebê! Então, eu quero agradecer principalmente aos colegas, né, ao convite. Eu fui presidente da Comissão de Direito Empresarial por 4 anos. E eu tinha jurado para mim mesmo que eu nunca mais eu ia entrar nessa de comissão. Mas como, né, o Rodrigo, meu parceiro, me convidou, e também o pessoal do time de futebol lá, mas falar nisso, um abraço pro pessoal dos meus amigos aí que estão classificados, né? Estamos bem, né? Bem. Nas oitavas de final. Maravilha. Então, assim, eu gostaria de dizer para os alunos,
os alunos. Né? Eu não vou falar para macaco velho, porque não, também macaco velho também não pode falar mais, né? Tigre velho não aprende truque novo, né? Então, assim, o que a gente tem, eu não vou querer. Eu vou querer uma pessoa que entenda mais do que eu em certo assunto na minha equipe. Né? Como eu já citei, um economista para falar da especialidade dele. Tá? Ou então, os alunos, né, que hoje estão assistindo aqui, que busquem o maior conhecimento possível dentro da área que ele está desejando. Por quê? Porque a gente trabalha com agro porque a gente gosta. Ser advogado já é uma profissão nobre e uma das mais difíceis, acredito eu, porque a gente não para de estudar. Então, eu diria para os alunos, né, que estudem aquilo que eles gostem para que eles possam fazer igual o Luiz faz, igual o Thiago faz, igual o Rodrigo faz, fazer com amor, bem feito, né, a sua área do direito que escolherem, né? E não desistam de advogar. Procurem profissionais para se espelhar, procurem mentores, né? Então, eu diria também para os produtores rurais, né, procurem os mentores, né? Primeiramente, vá conversar com o seu advogado de confiança, né? E ele vai poder, ele precisa te dar esse apoio para te mostrar os caminhos para você ficar, mesmo se você estiver bem, para você continuar bem. O mais difícil é manter a manutenção. Né? Constância. Às vezes você estava conversando com o Dr. Rodrigo, né? José do Egito dormiu escravo, acordou governador, né? Um produtor rural não é assim que funciona, não é do dia para a noite. E quando ele chega num patamar, para ele se manter no mercado, mais difícil é mais manter difícil. A constância. Então, quando chegou num certo ponto que viu que precisa de uma equipe, né? Não tenha receio de investir em pessoas. Então, o primeiro ponto são as pessoas, depois os processos. Não o processo judicial, mas os processos que vão... Gerenciais na sua empresa. Então, o produtor rural, ele é uma empresa. Ele é empresário, ele tem que ter o que uma grande empresa tem. Então, o que eu diria seria isso. E agradecendo, né? Nós que agradecemos a aula aí de recuperação Espero judicial ter voltada a produtor rural. Eu espero ter contribuído um pouco, né? Contribui muito. Para a comissão. Muito, um pouco não muito. É sempre um prazer, né? Estar aqui gravando ao lado de amigos, né? Nem colegas, são amigos mesmo. Eu considero amigos aí da vida, né? E o Cast Pela Ordem fica por aqui. Agradeço a presença de todos. Doutor Luiz, mais alguma consideração final? Sem mais. Sem mais. Agradecemos aí a presença de todos os colegas aí. É sempre bom estar junto com todos vocês. Sempre aprendendo muito com todos. Obrigado. Certo. O doutor Rodrigo já se despediu. Então, o Cast Pela Ordem fica por aqui hoje. Com certeza, anotada aqui a sugestão governança corporativa e holding. Nós vamos voltar a conversar também aqui, também junto com o Dr. Júlio, Dr. Cibantos, né? E eu peço a você que está assistindo, que você se inscreva aí no canal do YouTube, compartilhe, né? Para que essas informações que são tão valiosas, né, cheguem às pessoas, cheguem ao produtor rural, cheguem ao profissional, né, que atue. Muitas das vezes, como o doutor mencionou, às vezes o profissional fala assim, eu não entendo daquela área, mas procure um parceiro que entenda, né? Então que você se inscreva, compartilhe e divulgue também. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.